Agora vamos para a nossa aula de ciências. Vamos lá? Hoje na nossa aula de ciências iremos falar sobre os vegetais. Lá na página 324 do nosso livro, diz assim: os vegetais. Existem vegetais ou plantas de vários tamanhos e formas e que vivem em diferentes ambientes. Na terra, sobre a água, embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, em regiões muito quentes ou em regiões muito frias. Aí temos alguns exemplos. As plantas que vivem na terra são chamadas terrestres, as que vivem na água são chamadas de aquáticas. Então, existem diversas formas de plantas e vegetais. Temos os vegetais terrestres, que são os vegetais que vivem na terra, que nascem na terra ou embaixo da terra. E temos os vegetais ou plantas aquáticas, que nascem em cima da água ou embaixo da água. Existem diversas formas de vegetais e de plantas. Existem umas plantas que só nascem em ambientes mais frios, outras em ambientes mais quentes, uma em ambientes mais secos, outra em ambientes mais úmidos. Temos aí alguns exemplos de algumas plantas e alguns vegetais, que é os cactos, que vivem em ambientes mais secos, como o sertão. Temos aí a Vitória Régia, que é uma planta aquática. As suas raízes são no fundo do rio, mas ela sobe e fica lá em cima. Continuando, você conhece a planta ao lado? É uma orquídea. Note como está apoiada sobre outro tipo de planta. Ela vive aí, sem prejudicar em nada a árvore que lhe serve de suporte. Há outras plantas, como as bromélias, que também vivem assim. Então, existem algumas plantas que elas vivem em cima das outras, ou seja, elas ficam firmes no caule das outras árvores. Elas não prejudicam em nada a outra árvore e elas ficam ali. Ali é o lugar de sobrevivência delas, certo? Como exemplo, as bromélias e as orquídeas, que são plantas que vivem em cima das outras. Certo, pessoal? Agora lá na página 325, diz assim: as plantinhas na foto ao lado são musgos. Elas são encontradas em lugares úmidos e com sombra. Veja como fica parecendo um tapete verde. Em lugares muito quentes e secos, no deserto, por exemplo, crescem plantas como os cactos. Essas plantas armazenam água em seu caule. Também existem plantas como os pinheiros, que são típicos de lugares frios, até mesmo com neve. Então, cada planta, ela pode nascer e se desenvolver em diferentes lugares. Vai depender das plantas. Exemplo do cacto. O cacto, ele reserva água ali no seu caule para que no tempo bem seco ele possa absorver essa água que está reservada ali no seu caule e poder sobreviver verdinho, mesmo o tempo estando seco. Já os musgos, eles parecem tapetes de grama e eles ficam em áreas mais frias. Como também os pinheiros. Os pinheiros sobrevivem até a neve, porque eles são plantas que se dão bem com a neve, certo? Então, cada planta e cada vegetal tem sua particularidade de sobrevivência. Em lugares frios, quentes, vai depender de como as características dessa planta. Vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso
e fica com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas e folhas grandes são próprios de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas na Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas? São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Agora vamos para a nossa atividade lá na página 325. Diz assim: observem as fotos das plantas no quadro abaixo. Em seguida, ligue-as ao ambiente em que vivem. Temos aí a Vitória Régia. Vocês vão ligar a imagem da Vitória Régia até o ambiente que ela vive. Os coqueiros até o ambiente que ele vive. O girassol e as algas. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Beijos!